Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aí numa sequência de mensagens, né, falando sobre o fruir do avivamento. É um tema muito importante, porque nós precisamos, né, ver a igreja reagindo, precisamos ver a igreja nisso. A sociedade, de alguma forma, está clamando por um avivamento, por um fruir, né, de vida de Deus sobre este mundo, né, no modo geral. E hoje eu quero trazer mais uma palavra. Hoje nós vamos ler uma passagem bíblica que está no capítulo 6 de Efésios. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Estamos aí. E quando se fala em avivamento, é claro que nunca vamos deixar de lado a batalha espiritual. Era a batalha espiritual. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10, e vamos ler até o 18. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mundo do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois disso, tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está aí a palavra de Deus lida para nós hoje. E agora vamos dizer o tema, né? O tema de hoje, desse domingo abençoado, né? Eu queria dizer que hoje eu estou de serviço, né? Hoje eu trabalhando, domingo eu trabalho. Então, eu não vou poder estar na igreja, mas estaremos acompanhando lá, né, o culto no Facebook, né? Vamos lá? O tema de hoje, desse domingo abençoado. O tema é descobrindo as armas relacionais do inimigo, não lutando contra carne e sangue. Como é de esperar, Satanás trabalha melhor encoberto pela escuridão, como nós podemos ver aqui, né, no versículo 10, né? E a única forma de nós descobrirmos isso, né, será indo e batalhando com as armas espirituais que a qual o Senhor nos concede. Estudos mostram que os mesmos padrões são comuns em milhares de igrejas e as mesmas barreiras impedem o avivamento em inúmeras delas. Não muda a história. Desde o início, a estratégia, o padrão é o mesmo que Satanás usa nas igrejas. E eu vou dizer um pouquinho mais além. Ele começou e usa os mesmos padrões que usou contra Adão e Eva. Não, na verdade, né, não muda nada. Né? Muda os rostos, muda as figuras, muda o país, muda a denominação, mas os padrões sempre são os mesmos e elas sempre estão impedindo para que o avivamento desça sobre a igreja do Senhor. É importante reconhecer que os padrões relacionais doentios são normalmente são mais batalhas espirituais e questões do coração que conflitos de personalidade ou psicológico. Porque a raiz da batalha, já diz, é espiritual. Quando nós vamos lidar com a batalha, usando os recursos carnais, os recursos humanos,
sempre vai dar para trás, lá para trás. E o tema de hoje é justamente sobre isso, né? Uma das coisas que Satanás usa, que tenta encobrir ou tenta não deixar vermos e enxergarmos, é exatamente a questão porque lutamos contra os nossos próprios irmãos. A sua luta, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 12, não é contra a carne e nem contra o sangue. Né? Se você está lutando, né, contra a carne e contra o sangue, quando está lutando contra as pessoas que estão ao teu redor, o seu incentivo de luta está sendo errado. A nosso incentivo de luta é lutar contra Satanás. E para lutar contra ele é preciso que a gente nos arme. Hoje eu não vou falar aqui sobre isso. Eu estou aqui com os textos aqui, eu não vou dizer, ainda não vi eles todos, mas não sei se nós vamos falar sobre cada um deles individualmente. Mas não temos um curso, né, no nosso canal lá, que é Batalha Espiritual. Né? São 9 unidades que temos lá, que ensinamos justamente sobre isso, sobre batalha espiritual. Você pode entrar lá no canal Ministério OPA, né? Pastor Wagner Dias, entra lá no canal, vou colocar a descrição aí nesse momento para que você entre no canal, que você participe desse curso lá que é muito importante, né? Embora saibamos que os padrões malignos de relacionamento estão presentes, que frequentemente saltem aos nossos olhos, eles não são tratados direta e eficazmente. Por quê? Porque a gente, na verdade, de alguma forma tende a ficar sempre fixo, sempre voltado para as questões, o que nós vemos. O apóstolo Paulo diz lá, no capítulo 4, no versículo 18, né? Não atentamos por aquilo que vemos, e sim por aquilo que nós não vemos. Porque os que vemos são temporais, o que não vemos são eternos. Então essa deve ser a nossa visão hoje. O apóstolo Paulo ainda no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 7, se fala a memória, fala, não andemos por vista, mas andemos por fé. Então, a gente vai relacionando aí alguns versículos, e se eu for relacionar mais aqui, o tempo não vai nos permitir. Então, por isso que é preciso, gente, porque a gente investe em tantas coisas. Não adianta você investir em evangelismo, em discipulado. O meu forte é discipulado, né? Também eu sei disso. Não adianta você investir em evangelismo, discipulado, em tantos programas na igreja, se nós não lidarmos com foco, com um ninho ou com um problema, a raiz do problema, a causa do problema. Essa é a verdade. De alguma forma, infelizmente, a gente quer sempre lidar mais com os efeitos que acontece do que com a causa. A causa é o problema, então vamos lá para a causa, vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, né? Destruindo as obras de Satanás, como nós falamos aqui, né? Então não adianta nós fazermos tudo isso, não adianta nós orarmos, não adianta nós fazermos inúmeros programas se nós não lidarmos com a causa, porque se nós não fizermos isso, o Espírito Santo sempre estará apagado, né? Por causa do quê? Do ódio, das brigas que acontecem entre as pessoas, né? Porque o incentivo sempre é o errado, então isso vai vir o ódio, vai vir as brigas, e é isso que Satanás gosta. E o que ele quer é justamente isso. Ele sabe que isso impede a ação de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, em derramar o avivamento sobre as vidas. E o maior milagre de um avivamento que o avivamento pode proporcionar para nós é exatamente o amor entre os irmãos, o perdão, né? A comunhão, a coegonia nisso, e assim vai, né? Então, se a gente sabermos lidar com os artifícios satânicos, né? E se nós saber lidar com ele, a gente vai vencer. Se nós não sabermos, a gente vai sempre ficar vulneráveis, né, às suas táticas de relacionamentos. E isso tem acontecido muito no nosso seio, no seio da igreja hoje, no seio das famílias hoje, na nação, do mundo no modo geral. E nós precisamos vencer essa batalha, mas só se vencer ela, a gente reconhecendo que nós precisamos entender que a nossa luta ela é espiritual e não carnal, ok? Amanhã
vamos dar continuidade, vamos continuar falando sobre avivamento. E assim, o assunto é bem extensivo, né? Vamos ver que talvez esse ano todo aí a gente vai falar e ainda vai faltar assunto ainda. Deus abençoe. Um bom domingo para você. Não falte a escola bíblica dominical. Vai para a escola. Aproveite esse momento de que Deus nos dá aqui domingo, né? É um dia ímpar, um dia especial, um dia onde nós temos programações de manhã, programações à noite. E domingo que vem, se não for memória, lá na nossa igreja vamos ter programação 12 horas. Isso é muito bom, ok? Deus te abençoe. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a tua vida. Deixa o lembrete. O céu é o nosso limite.